E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Atenção, torcida e amantes do futebol sul-americano. Um rumor de bastidores sacudiu os corredores da Conmebol nas últimas horas e pode desencadear um dos episódios mais polêmicos da temporada. De acordo com fontes internas, a entidade máxima do futebol sul-americano estaria prestes a confirmar o cancelamento da partida entre Sporting Cristal e Palmeiras, válida por competição continental. O motivo? A suposta escalação irregular de Rafael Veiga, camisa 23 do Verdão, o que representaria uma violação direta ao regulamento da competição. O impacto de uma decisão dessa magnitude é imensurável. Não se trata apenas de um jogo suspenso, mas de uma mancha potencial em um torneio já pressionado por críticas à sua gestão, à arbitragem e à transparência. O que está em jogo agora não é apenas o andamento da tabela, mas a credibilidade da Conmebol diante dos clubes, dos torcedores e da mídia internacional. A possível escalação irregular de Rafael Veiga levanta sérias questões sobre o controle de registros e cumprimento de penas por parte dos clubes e da própria confederação. Há rumores de que o meia não estaria legalmente apto a participar da partida, seja por acúmulo de cartões, suspensão anterior não cumprida ou irregularidades no registro no BID sul-americano. São detalhes burocráticos, mas absolutamente decisivos em um torneio de alto nível. Especialistas em direito desportivo já comentam sobre a gravidade do caso, comparando a situação com episódios anteriores que resultaram em perdas de pontos, desclassificações e até mesmo sanções disciplinares severas. Se confirmado, o erro administrativo pode custar caro ao Palmeiras, mesmo que a infração tenha sido não intencional. No futebol moderno, a responsabilidade por zelar pela regularidade de seus atletas é inteiramente dos clubes e a Conmebol tem jurisprudência para aplicar punições exemplares. Nos bastidores, a diretoria do Palmeiras ainda mantém silêncio absoluto, aguardando uma manifestação oficial da entidade. A estratégia, aparentemente, é evitar alimentar especulações, mas o clima de tensão já tomou conta da academia de futebol. Internamente, sabe-se que o departamento jurídico do clube já foi acionado e trabalha em regime de plantão para apurar a veracidade das alegações e preparar eventuais recursos. Enquanto isso, o elenco segue treinando normalmente, mas não há como negar o abalo emocional que uma situação como essa pode provocar nos atletas e comissão técnica. Afinal, a possibilidade de ver um jogo anulado ou até mesmo de sofrer punição mais grave afeta diretamente o planejamento técnico, físico e psicológico do grupo. A preocupação agora é que a situação, caso não seja rapidamente esclarecida, contamine o ambiente e afete o rendimento nas próximas partidas. A imprensa esportiva brasileira e internacional também repercute fortemente o caso. Programas de debate, colunistas e comentaristas se dividem entre críticas à Conmebol e à suposta desorganização da equipe alviverde. Parte da mídia questiona como um erro desse tipo ainda pode ocorrer em um contexto de tecnologia, registros digitais e sistemas de monitoramento quase em tempo real. Outros apontam para um possível erro de interpretação da regra, alegando que a suspensão de Veiga poderia ter sido cumprida anteriormente, ou que a infração não é clara o suficiente para justificar uma medida extrema, como o cancelamento da partida. No entanto, a verdade é que, até o momento, nenhum documento oficial foi tornado público e tudo segue em um terreno especulativo. O que se tem é um rumor forte, persistente e alimentado por fontes confiáveis que indicam que o anúncio da Conmebol pode ser apenas questão de tempo. Nos grupos de torcedores, especialmente nas redes sociais, a notícia caiu como uma bomba. A torcida palmeirense está dividida entre incredulidade, indignação e desconfiança. Muitos exigem explicações da diretoria e cobram mais profissionalismo no gerenciamento do elenco e da comunicação com a entidade.
Outros, mais céticos, enxergam a situação como parte de um padrão de perseguição ao clube nas competições internacionais, algo que já foi ventilado em edições anteriores do torneio. Já os torcedores do Sporting Cristal acompanham com atenção, pois a anulação do jogo pode representar um revés ou uma vantagem estratégica inesperada, dependendo do desfecho jurídico. Em todo caso, a repercussão popular é intensa e o episódio já se tornou trending topic, com milhares de comentários, memes e protestos virtuais circulando em ritmo frenético nas plataformas digitais. Analistas jurídicos explicam que, caso a irregularidade seja confirmada, a Conmebol poderá optar por diversas sanções, que vão desde a simples anulação do jogo até a atribuição automática de vitória ao time adversário, ou até mesmo a perda de pontos. Há precedentes que sustentam todas essas decisões. Em 2018, por exemplo, o Santos foi punido com a perda de pontos por escalar Carlos Sanches de maneira irregular, sendo eliminado da Libertadores. O que reforça a gravidade do momento para o Palmeiras. O clube já estaria mapeando cenários e montando uma linha de defesa que poderá ser levada ao Tribunal de Disciplina da Conmebol e, se necessário, até ao CAS, o Tribunal Arbitral do Esporte, com sede na Suíça. Contudo, há um limite temporal para essas ações. A entidade costuma ser célere nas decisões quando há impacto direto na continuidade da competição. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, do ponto de vista político, o episódio coloca a Conmebol novamente sob pressão. A entidade presidida por Alejandro Domingues tem sido alvo de críticas recorrentes quanto à inconsistência de suas decisões disciplinares e à falta de transparência nos processos. Um caso desse porte, envolvendo um dos clubes mais midiáticos do continente, como o Palmeiras, e uma equipe tradicional do futebol peruano, como o Sporting Cristal, pode se tornar um marco. A condução desse processo será analisada com lupa por jornalistas, juristas e federações nacionais. O risco de um desgaste institucional é real, especialmente se a decisão for comunicada de forma confusa ou sem o devido respaldo jurídico. O momento exige precisão, clareza e, sobretudo, equidade. Qualquer sinal de parcialidade pode agravar ainda mais a crise de confiança que já ronda a gestão da Conmebol. Na prática, o cancelamento do jogo traria uma série de implicações logísticas e técnicas. Os clubes teriam que reorganizar calendários, reservas de voos e hotéis, além de readequar o cronograma de treinos. Para o Palmeiras, o prejuízo pode ser ainda maior, considerando o planejamento de recuperação física e descanso entre compromissos do Brasileirão e da Libertadores. Além disso, há os aspectos financeiros. Transmissão, patrocínio, bilheteria e bonificações podem ser impactados diretamente. Para o torcedor comum, a frustração também é enorme. Muitos já haviam se preparado para assistir ou até viajar para acompanhar o jogo. Há ainda um risco de judicialização por parte de torcedores e patrocinadores, dependendo da forma como tudo for conduzido. Isso mostra que no futebol moderno, uma irregularidade administrativa é capaz de causar um efeito dominó com repercussões de largo alcance. Enquanto isso, os demais clubes que acompanham a competição observam com interesse e preocupação. Uma eventual punição ao Palmeiras pode gerar desdobramentos na tabela de classificação e abrir precedentes jurídicos que impactem futuras decisões da Conmebol. Não é raro que casos como esse criem jurisprudência dentro da esfera esportiva, servindo de base para punições posteriores. Mais do que isso, os clubes percebem a importância de investir em departamentos de compliance esportivo para evitar esse tipo de erro. O episódio, portanto, acende um alerta geral. Mesmo as grandes instituições estão suscetíveis a falhas e o custo de um descuido é elevado demais. O futebol, nesse aspecto, deixa de ser apenas uma disputa dentro das quatro linhas e passa a ser também uma arena jurídica e administrativa em constante vigilância. A próxima movimentação da Conmebol será decisiva. Se o rumor for confirmado, teremos um dos casos mais emblemáticos da história recente do futebol sul-americano.
Se for desmentido, a discussão servirá como exemplo de como boatos podem se tornar crises reais em questão de horas. Seja como for, o episódio revela a fragilidade do sistema de controle da competição e a necessidade urgente de modernização e rigor institucional. Torcedores, dirigentes, atletas e jornalistas aguardam com ansiedade uma resposta oficial. E quando ela vier, não apenas definirá o futuro de um jogo, mas também testará a integridade de toda a estrutura que sustenta o futebol continental. Afinal, a paixão pela bola não pode ser ofuscada pela sombra da incerteza. O futebol merece respeito e, acima de tudo, responsabilidade. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!